Olá, seja bem-vindo ao canal da Paz. Mais uma vez estamos juntos, a palavra de Deus já está aberta, a verdadeira Constituição. Quero compartilhar com você hoje Eclesiastes, um pouco de sabedoria, um pouco de filosofia, vai bem. Eclesiastes 9 e o verso 4. É tão bom refletirmos, fazermos uma reflexão no sentido de entendermos um pouco o significado da vida. Porque nós vamos crescendo como a luz da aurora, não é? Crescendo em conhecimento, crescendo em sabedoria, como a luz do dia, ou como o sol que nasce e o dia ainda é escuro, mas vai clareando até se tornar dia perfeito. E Eclesiastes de Salomão, o sábio Salomão, ele diz assim no verso 4, capítulo 9, acompanhe aí se você puder: para aquele que está entre os vivos há esperança, ou seja, há esperança enquanto há vida, não é? Enquanto há vida, há esperança. E continua dizendo, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Um ditado, não é? Uma expressão que Salomão deixou aqui escrita no livro de Eclesiastes, para nós entendermos um pouco o significado da vida. Tem um ditado chinês, quem fala e explica esse ditado é o Mário Sérgio Cortella, o nosso filósofo contemporâneo, Mário Sérgio Cortella, eu gosto muito dele. Então ele conta assim e fala sobre o ditado chinês, dizendo que quando dois chineses, carregam um pão e se dirigem ao encontro um do outro, e quando se encontram trocam os pães, cada um continua o seu trajeto com apenas um pão. Mas se dois chineses carregam uma ideia, quando eles se encontram e trocam as ideias, cada um deles continua o seu trajeto agora com duas ideias. Só trocam ideias os vivos, por isso há esperança enquanto há vida. E o sentido da parábola ou desse ditado chinês que Cortella estava nos explicando é que trocar ideias gera pão, trocar ideias produz pão. Porque ao trocarmos ideias nós desenvolvemos a nossa ideia, elas se multiplicam e nós passamos a ter entendimento da vida, então nós podemos produzir o pão nosso de cada dia, porque enquanto há vida, há esperança, diz a palavra de Deus. Como diz Salomão, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Claro, isso são valores. Quando Salomão nos diz que compara, um cão comparado a um leão é quase nada. Mas do que adianta termos um leão morto? Do que adianta nós termos dinheiro aos montões e não termos entendimento, não termos ideias? Não adianta. Ou se não tivermos ideias, também não teremos prosperidade, não teremos sucesso. Para que tenhamos as coisas, os bens materiais, os valores, é preciso trocar ideias. Enquanto a vida há esperança, ou seja, só os vivos trocam ideias. Depois que nós descansamos deste mundo, lá não há mais o que fazer. Olha o que diz Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. É a palavra de Deus que está dizendo. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, se tivermos que trocar ideias, troquemos ideias, e as boas ideias enquanto estamos vivos, porque enquanto estamos vivos, há esperança. Trocando ideia, cada um com uma ideia, trocando com a ideia do outro, agora passamos a ter duas ideias. E se trocarmos ideias, teremos pães. Jesus é o pão da vida.
Se nós aprendermos a fazer reflexão, se nós aprendermos a estudar a Bíblia, nós desenvolveremos aquilo que nós mais precisamos, que é a nossa sobrevivência, é o trabalho, é a luta. Não há luta sem marcas, não há luta sem ferimentos, mas nós saímos melhores e mais fortes de cada prova, de cada momento difícil que passamos, de cada experiência, seja ela boa ou amarga, nós sempre saímos melhores. Vamos orar. Incline a sua fronte, feche seus olhos se puder e oremos. Senhor meu Deus, que bom podermos ainda em tempo de graça, porque ainda estamos vivos, elevar a nossa prece, o nosso pensamento ao Senhor. Como é bom trocarmos ideias sobre a Tua Palavra. O Senhor nos deu inteligência, sabedoria, discernimento, sensibilidade, emoções para podermos desenvolver um relacionamento saudável com o Senhor e também com o nosso próximo. Assim oramos agradecidos, pedindo uma bênção sobre todos e por todos aqueles também que têm seus pedidos, suas orações, seus problemas. Assim oramos agradecidos em nome e pelo poder de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.